do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade. Olá, paz do Senhor! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Você Crê. Estamos muito felizes com o Senhor, porque mais uma sexta-feira Ele concedeu a nós. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, descansa no Senhor teu coração, porque Ele sabe de todas as coisas. E nós estamos no objetivo aqui deste programa, levar o ID do Senhor através de testemunhos, história de superação e fé. E hoje nossa convidada, a pastora Cida, que estará compartilhando tudo que Deus já fez na vida dela, toda a sua trajetória de cura interior que ela teve que passar, e hoje ela ajuda outras mulheres. Então, esse especial do mês das mulheres, finalizamos hoje, e graças a Deus, porque ele passou por aqui 4 mulheres com histórias extraordinárias, e você pode acompanhar, tá tudo pelo YouTube, você pode estar maratonando lá, tá bom? E também estamos no canal Boas Novas 5.1, tá? Todo sábado e domingo às 19 horas, tá bom? Então, fique aqui com a gente para você conhecer essa história de transformação. Mas antes eu quero ler aqui em Salmo 40, que diz assim, ó, o versículo 1 diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma canção, uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Então, nós precisamos esperar pelo Senhor, porque quando nós estamos no fundo do poço, é Ele que nos tira. Só Ele tem esse poder de tirar-nos desse lamaçal, colocar os nossos pés sobre a rocha, firmar os nossos passos e nos fazer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ele tem esse poder, e eu convido a você, neste momento, a meditar nessa palavra e crer que o Senhor Ele pode mudar a tua situação. O que você tem passado? Qual é a tua dor? Não fique pousado na sua dor, mas que você venha pedir do Senhor socorro, esperança que vem somente dEle, para que Ele venha te ajudar, segurar na tua mão e te levantar e dizer: olha, minha filha, meu filho, eu te amo e eu preciso de você. E eu preciso usar você nesta terra. O Senhor quer nos usar como instrumento para ajudar outras pessoas a serem curadas pelo poder de Deus. Porque nós somos saradas para sarar e curadas para servir. Nós seremos um instrumento de Deus nessa terra. Então, aquilo que te limita hoje, a tua dor, pode ser o teu maior testemunho amanhã, a tua maior fonte de alegria amanhã. Então, peça do Senhor que Ele vai ao teu encontro. Confia nele, que Ele tudo fará. Não deixe a tua confiança em você mesmo. Não permita.
Porque nós mesmos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Confiemos no Pai, que Ele nos dá vitória. Amém? Glória a Deus. Não deixe de compartilhar essa entrevista, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui pelo YouTube, se inscreva também, tá bom? Ative as suas notificações e deixe aqui o seu recadinho, tá bom? Seu pedido de oração, né? De onde você conhece a pastora Cida. Deixa uma mensagem para a pastora Cida, mensagem aqui para o programa também. Fique à vontade para compartilhar o maior número para o maior número de pessoas, tá bom? Seja um canal de bênção, tá bom? Você pode dizer aí no seu coração, eu não vou ter coragem de fazer o que você está fazendo, Antônia. Pois é, mas se você não tem coragem de estar aqui à frente, faça um compartilhamento que você já vai estar nos ajudando, porque pode ter uma pessoa que precisa ouvir essa história e ser impactada. Então, seja um canal de bênção, tá bom? Amém? Vamos dar um bem-vindo para a pastora Cida. A paz, pastora Cida, tudo bem, minha linda? Paz, tudo bem, sim. Bem-vinda. Obrigada. Que honra recebê-la aqui, saber o quanto Deus tem feito, realizado maravilhas na sua vida. Talvez na sua imaginação de antes, né? Nascida de antes, você podia falar assim, meu Deus, onde é que eu chego? Onde o Senhor está me levando? Né? Mas o Senhor, Ele é maravilhoso e nós gostaríamos de conhecer sua história, saber o que Deus tem feito e realizou na sua vida. Né? Então, fique à vontade, compartilha tudo, todos os detalhes para nós. Amém. Quero agradecer pelo convite, né? Pelo privilégio da graça de poder estar aqui, partilhando daquilo que Deus tem feito, vem fazendo, né, na minha vida ao longo dos anos. Eu sou conhecida como pastora Cida, sou a pastora Cida do pastor Val Seni, né, mas ele é mais conhecido como pastor Val. Somos casados, vai fazer 22 anos, agora dia 19 de abril. Tempinho, né? Mas a gente já tem uma história, uma trajetória, né, e eu sou muito feliz, porque hoje eu vivo o projeto que eu tanto orei, que eu tanto pedi para Deus, com muita dificuldade as coisas que eu passei. E hoje, quando eu vejo, né, o trabalho que nós realizamos com casais e famílias, que um dia Deus nos prometeu na sala da nossa casa, passando por uma crise que a gente não imaginava nem que ia conseguir sair dela. Deus deu a nós uma promessa, que um dia nos levantaria como canal de bênção nessa terra para abençoar a vida de outros casais. Né? A palavra de Deus que deu para nós naquele dia foi um dia onde foi Vale de Jacó, né, que ele abriria por porta de esperança. Glória a Deus. Então, hoje, o nosso ministério é voltado totalmente para a família. Hoje nós temos a nossa família restaurada, constituída muito bem, graças a Deus, mas não foi sempre assim. E como você falou, quem diria? Eu nunca imaginaria, né, que um dia eu estaria aqui falando do que Deus fez na minha vida, porque alguns anos atrás eu nem imaginava e eu nem acreditava. Porque a minha perspectiva de vida era totalmente diferente. Eu venho de uma família muito humilde, passei por algumas dificuldades, fui mãe muito cedo, com 15 anos de idade. É mesmo, pastora? Então, assim, passei por vários processos até chegar onde Deus queria que eu chegasse. Não foi fácil, foram dias muito difíceis, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós em todos os sentidos. E na sua palavra está escrito que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória então, a Deus tem feito assim. E eu, né, com orgulho, chego diante de qualquer pessoa, em qualquer lugar, curada como eu sou hoje, eu chego e digo assim, eu sou a pastora Cida do pastor Val, sou mãe de 9 filhos biológicos. 9 filhos? Só isso? 9, né? Fora os que eu já adotei. Hoje, entre os adotados, tem um que mora conosco. Né? Então, são 10. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu recebi uma cura divina na minha vida. Porque antes eu tinha vergonha do meu passado, eu tinha vergonha da minha vida, eu escondia os meus filhos. Porque eu falava assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, eu me preocupava muito Essa pergunta destrói muitas pessoas, hein? O que vão pensar de mim? Tantas pessoas se paralisam, né, pastora, com essa pergunta. Não pensam assim, não, eu preciso me conhecer, preciso fazer minha autoanálise e descobrir quem eu sou. E o que as pessoas pensam é problema delas. Exatamente. Né? Só que, na maioria das vezes, a gente dá uma importância até desnecessária, que era o meu caso. Então, eu tinha vergonha, né, do meu passado e eu não queria compartilhar. E, como eu sempre costumo dizer, Deus ele não faz nada pela metade da nossa vida.
Ele faz por completo, até porque quando Ele quer nos usar, não pode ficar nada para trás. Então, Deus, Ele teve que fazer um processo de cura na minha vida com esses filhos, né? E assim, e quando Deus começou a trabalhar, foi algo assim transformador, que hoje gera vida na vida de outras vidas. Sim. E eu vou dizer por quê. Eu nunca me esqueço, eu recebi um convite para ir em São Francisco do Guaporé, na igreja CIP, né? Na época, o pastor Júnior, a pastora Janaína, filho do apóstolo, estava lá como pastor. E ele nos fez um convite. E eu lembro que eu fui para ali e ele falou, Cida, eu queria que você falasse para as mulheres. E eu falei, mas eu vou falar o quê, né? E eu lembro que eu falei essa parte dos filhos, né? E foi muito interessante, porque logo depois uma mãe me procurou, chorando assim, copiosamente, e dizendo assim, eu achei que era só eu que passava por isso. E durante anos eu não valorizei ser mãe, por causa dos traumas e tudo, e eu fui lá e eu tive a oportunidade de poder ministrar na vida daquela mulher. Glória a Deus. E numa outra oportunidade, quando eu fui lá, ela também me procurou e ela falou assim, olha, eu fiz as pazes com os meus filhos, e para mim ser mãe hoje é uma bênção. Então, assim, olha a transformação. Sim. Né? Nós tivemos a felicidade de participar de alguma coisa esse ano que passou. Meu marido, ele foi candidato a vice-prefeito na chapa da Mariana Carvalho, né? Ele estava como vice da Mariana e muitas pessoas ouviram falar o nosso testemunho, porque aonde a gente ia, sempre tinha alguém que estava ali e quando a gente ia orar, falar algo, né? A própria Mariana falava muito do nosso testemunho, do que Deus tinha feito na nossa vida. E depois as pessoas nos procuravam e falavam assim, como assim? Meu Deus! E a maioria vinha, né, dali fazer um elogio, um agradecimento, falar, meu Deus, eu estou impactada ouvindo a história. Tinha uns que falavam assim, nossa, não sei para que tanto menino, nossa, e não sei o quê. Mas então, eram tudo do pastor Val ou não era só do relacionamento do pastor Val? Não, na verdade, os filhos que nós temos, né, na verdade, quando eu conheci o meu esposo, eu tinha 19, ele tinha 17, né? Ah, tá. Então, eu já tinha 2 filhas de 2 relacionamentos distintos. Da minha juventude, que eu não convivia. Ah, sim. Mas eu já era mãe, porque eu fui mãe muito jovem. Com ele, eu tive a minha 3ª filha biológica, que é a Jéssica. Ah, sim. E aí depois nós nos separamos. E ficamos 5 anos separados. Mas antes de a senhora tocar no assunto da separação, eu quero saber da sua infância. O que a gente vai voltar já no casamento, mas a curiosidade que nos bateu é o que fez você ser mãe muito nova, né? Você falou que tinha vergonha do seu passado. O que mais te envergonhava no teu passado? Era ser mãe solteira ou era a necessidade? O que foi que aconteceu para você chegar a ser tão fragilizada na sua autoestima? Assim, é porque assim, eu tinha uma família, a minha mãe, ela vinha de um relacionamento abusivo, né? Sim. Com o meu pai. Era um relacionamento muito triste. Depois se separaram, se divorciaram, a vida seguiu. E eu, assim, eu lembro poucas coisas da minha infância, porque minha infância foi uma infância muito difícil. Eu passei por um abuso e eu vivi várias coisas na minha vida. Sim. Então, assim, eu digo que eu pulei de uma etapa... Eu não sei nem como é que eu vou te dizer que quando eu me vi, eu já estava naquela adolescência ali, dando um pouco de trabalho para minha mãe. Sim. Então, eu fui passar as mesmas coisas que a minha mãe passou. Mas você era maltratada pelo seu pai também ou era só a sua mãe? Não, assim, era minha mãe. Minha mãe sofria... Mas era sua mãe. Violência doméstica. E, por conta disso, decidiu sair desse casamento já depois de alguns anos. E vocês eram em quanto irmãos? Nós éramos... Até então, na época, era eu e minha irmã, né? Eu sou a mais velha. Ah, sim. E aí, minha mãe separou e foi viver a vida dela. E aí, conheceu uma outra pessoa e foi viver. E aquele conflito familiar também, porque eu me tornei uma pessoa muito rebelde, muito cedo, por causa dos processos que eu passei. Sim. Eu não tinha com quem conversar, então eu não conseguia abrir meu coração ali. Porque eu sempre falo, né? Eu era uma menina de 7 anos de idade que foi estuprada, eu não fui molestada. Nossa. Eu não fui abusada. Eu fui estuprada por um homem bem mais velho, dentro da casa da minha mãe. Meu Deus. Entende? Então, assim, foi um processo muito doloroso. E falar para quem? Eu não tinha para quem falar. Sim. Nessa época, meu pai já havia falecido. Meu pai morreu. Então, assim, eu falava, eu vou contar para quem? Como que eu vou
abrir o coração. Então, eu guardei isso durante muitos anos. E você acha que por isso que veio a rebeldia, que o seu estilo, a sua forma? Na verdade, eu era uma pessoa muito desconfiada, vamos dizer assim. Sim. Né? E aí, comecei a ter uns comportamentos. E, na época, minha mãe era uma mãe muito liberal, assim. Minha mãe estava vivendo a vida dela, né? Não dava tanta... Na verdade, eu acho que ela não conseguiu nem perceber. Porque, na verdade, quando a minha mãe se deu conta de que eu saía, já não estava voltando para casa, já fazia uma época. Eu sofri o estupro, eu tinha 7. Aí passamos por todo um processo, moramos no mesmo lugar, depois mudamos. E ela soube disso? Não, a minha mãe ficou sabendo há uns anos atrás, porque eu contei, até para passar por um processo de cura, porque, de fato, eu culpava ela. Sério, pastora? Eu botava a culpa nela, porque, assim, ela não estava lá. Sim. Nessa época... Para te proteger, para te guardar, para te... na minha mente era isso. Sim, porque... a proteção, que na verdade era do seu pai, né? Era para ser o seu pai a proteção. Exatamente. Né? Então, não tinha de nenhuma uma parte. Então, quando eu me questionava, eu falava assim, minha mãe, onde que estava minha mãe? Entendi. Né? Então, minha mãe foi uma mulher que ela foi viver a vida dela, porque ela sofreu muito também na vida. Então, foi esses processos que foram me empurrando para algumas coisas. Entendi. Então, tinha dia que eu não queria mais ficar em casa, e eu fui conhecendo algumas pessoas, e mesmo assim eu consigo ainda ver o cuidar de Deus na minha vida. Por quê? Porque nessa época os bairros eram bairros muito assim, perigosos, era a época das gangues mesmo. Sim, né? Verdade. E eu fui conhecendo algumas coisas na vida. Então, nesse interim, já com 13 para 14 anos, eu conheço o pai da minha primeira filha biológica, que era da mesma idade que eu. Um menino que hoje, olhando para o contexto que ele viveu, também um menino muito sofrido, né? Já é falecido, que se ele fosse vivo hoje, ele teria a mesma idade que eu, tenho 50 anos, né? Hoje, ele também, ele era acho que nós tínhamos alguns dias de diferença, somos do mesmo mês, mas um menino muito sofrido. E quando eu me vi, eu estava ali, morando com uma pessoa, vivendo um casamento muito dolorido, porque violência doméstica, psicológica e tudo que você imaginar. Então, você também viveu? Vivi. Então, muitas vezes, por exemplo, quando ele me agredia, eu via a cena que eu via minha mãe passar. Sim. Aquilo parece que se repetiu na minha vida. Né? Até que um dia eu falei, eu não quero mais. A gente era bem jovem, todo desestruturado. Eu ainda não tinha conhecido Jesus. Inclusive, eu tinha uma crise com Deus, porque eu falava assim, passei por isso, por isso, por isso. Como é que existe um Deus que está no céu, vê tudo isso e permite? Então, essa era a minha questão. Então, foi passando pelos processos. Então, eu fui mãe na adolescência, muito nova, engravidei com 15 e tive com 16. A minha primeira filha biológica. Saí desse relacionamento muito conturbado, porque eu falei assim, se eu ficar aqui, vai acabar acontecendo uma tragédia, porque era muita coisa que acontecia. Minha mãe saiu daqui de Porto Velho e foi para um garimpo, morar para lá. Nossa. E eu fui com ela. E lá eu me envolvi com uma pessoa, nesse relacionamento eu engravidei da minha segunda filha biológica. Mas era uma pessoa também que não tinha futuro. E eu sou muito do 8 a 80. A mesma intensidade que eu amo, entende? Quando eu tenho algo para falar e para fazer, eu também vou lá e me posiciono. Então, teve um dia que eu falei, eu não quero isso aqui para minha vida. E aí, saí. Eu nunca tive maridos, né, de conviver. Não, eu casei. O meu esposo foi o pastor Val, como eu falei. Então, foi esses processos que eu vivi. E aí, era muito sofrido para mim. Aí, eu conheço o Val, eu já estava com 19 anos e ele tinha 17. Como a gente costuma dizer, correndo da polícia, a gente se conheceu numa gangue, de uma gangue para outra. Sério, pastora? Muito romanticamente. Meu Deus. Né? E eu falo isso sem nenhuma vergonha, porque essa foi a minha história de vida. Era o meio que eu vivia. E ali, como ele disse, a gente se deu maritalmente em casamento, né? Fui para casa dele e no outro dia eu era a dona da casa. É mesmo? Foi assim, algo muito rápido, então, né? E aí, eu engravidei da minha terceira filha biológica. E como a gente sempre fala, eu tinha problemas psicológicos e assim, o meu emocional era muito abalado. Sim. Porque eu ainda não tinha curado a minha identidade, eu não sabia quem eu era, o que eu queria. Então eu era muito... como é que eu vou reagir falar? De que forma? Muito bruta, muito...
Muito escrota, ignorante? Eu era muito ignorante, eu não tinha sabedoria nenhuma, eu era muito ciumenta, possessiva. Sim. Sabe aquela coisa do abandono? Vai me abandonar. Sim. Então eu falava assim, porque eu vinha vivendo de algumas situações já, né? Então eu era muito possessiva. E ele, muito jovem, falou assim, ó, a gente vai precisar dar um tempo aqui porque não tá certo isso aqui. A gente briga mais do que, né? Era muito feio. E por causa dos seus ciúmes também, né? Que também. era demais, né? Então, nessa época eu já era mãe de 3 filhas. Nessa época a minha filha mais velha morava comigo. A Bruna não, porque eu tinha dado para a família do pai biológico. Sim. E ela morava no interior. E aí eu tinha com ele a Jéssica, né? E a Claudiane morava conosco. E aí, tá, separou. Eu não queria, mas ele quis, por conta do meu desequilíbrio. Então, ele preferiu sair do relacionamento. E vocês passaram quanto tempo, assim, até essa separação? Foi quantos anos? 5 anos. Não, de convivência. Quando vocês decidiram se separar? A gente já tinha, acho que uns 2 anos. Ah, tá. É. Não era muito tempo, não, que vocês conviviam? Não era, não. Mas, sim. assim, com o Val, como é que eu vou dizer? Eu posso dizer que eu tive o senso de ter um lugar para pertencer. Porque com ele eu tive a minha primeira casa. Eu fui brincar de casinha, na verdade, né? Porque você foi não teve, cedular. né? Eu não tinha, nos outros relacionamentos que eu tive. E com ele, não. Nós tivemos a nossa casa, nós mobiliamos, era nosso, era meu lar. Construíram algo ali, exatamente. Né? Então, por isso que para mim foi muito difícil Entendi. a questão da separação com ele, né? E aí, fui viver a minha vida, voltei para a vida pregressa, porque eu vivia num ciclo vicioso. Como é que eu vou falar? Uma vida de muita tragédia, de muitas coisas. Sim. Então, eu acabava voltando para o mesmo ciclo de volta. E você não tinha amigos, não tinha pessoas assim próximas que pudesse compartilhar? Ou sempre você se restringia, assim, de ter pessoas perto? Não, na verdade, eu não tinha. Essa é a verdade, eu não tinha, não. E aí, os amigos das antigas, que eram os amigos da roda de bebida, da rodinha de conversa, das baladas e das festas, era o que eu tinha ali. Então, quando eu separei do Val, eu volto pro ciclo antigo. Voltei de novo. Tá, entendi. Né? Então, fui beber, fui pra festa. Era mais ou menos assim, vou sobreviver um dia de cada vez. Porque para mim não fazia muito sentido também. Eu costumo dizer assim que eu era meio suicida para algumas coisas. Nossa, entende? Entendo. Então, eu não dava muito valor para a vida. Então, eu bebia até cair. Eu tinha crises e assim, minha mãe falava para mim assim, menina, tu vai para onde hoje? Eu falava, não sei. Menina, tu volta para casa. Eu também não sei se eu vou voltar para casa. Então era mais ou menos assim. Entendi. Era uma rebeldia e uma busca por algo que eu não sabia nem o que era. Sim. Era um vazio. A gente vai ter que ir para o intervalo rapidinho, Okay. Já a gente retorna, tá bom? Amém. Aguenta aí, gente. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade. Olá, mulheres de Porto Velho e região. Sou pastora Francisca, vim de São Paulo para realizar um seminário de cura interior e libertação. Você, mulher que tem passado por depressão, ansiedade, algumas síndromes na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar e quero fazer esse convite todo especial. Você não pode perder. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Vai ser realizado dia 12 de abril e nós temos a honra e todo o prazer de receber você conosco nesse dia onde Deus vai marcar a sua história. O telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, está passando aqui na telinha. Então não fique de fora, faça logo a sua inscrição, porque, olha, tem muitas mulheres que já estão se inscrevendo. Segura tua vaga, segura tua bênção, porque vai ser como divisor de água para a sua vida e Deus vai te abençoar. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar?
Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Gente, voltamos. O episódio está assim, ó, tremendo, viu? Que história extraordinária aqui da pastora Cida, compartilhando o seu testemunho, tudo que Deus tem feito. E eu já pergunto para você, já compartilhou essa entrevista? Ainda não? Então nos ajude, compartilha, tá? De novo eu peço para você, tá? Deixa o seu gostei, o seu comentário, é muito importante aqui para nós. Se inscreva no canal, tá bom? Quanto mais você comentar, mais o YouTube vai entender que você tem interesse, tá bom? Nesse assunto, nesse programa, tá bom? Então, não deixe de compartilhar, tá bom? E eu peço que você, se ainda, tá? Não é o mantenedor do nosso projeto, vai aparecer aí na tela o QR Code, você pode nos ajudar também, ofertando, semeando a sua oferta, tá bom? Para que o programa venha continuar, tá bom? E se você, né, que é empresário e deseja que a sua marca, a sua empresa seja o nosso parceiro, entre em contato conosco no telefone também que vai aparecer na tela, tá bom? Então a gente é sempre bem-vindo um patrocínio, uma parceria, tá? Vai aparecer na tela aí conforme vai passando a entrevista, né? A sua marca, a sua logo vai aparecendo aí na tela, tá bom? Então, muito obrigado também aos nossos patrocinadores que já estão com a gente já há bastante tempo. Muito obrigado por vocês estarem nos apoiando também, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos voltar à entrevista com a pastora Cida, que tem sido, assim, tremendo, né? Deus, ele é maravilhoso, né, pastora Cida? Por isso que quando você mandou o áudio falando da sua história, você falou, eu era uma pessoa improvável. Sim. Realmente, né, com o teor de todas as dores que a senhora já passou, né, não tinha possibilidade de a senhora estar aqui, mas como Deus, ele é maravilhoso, infinita a sua misericórdia, ele escolhe quem ele quer, porque realmente com todas as dores que você passou, você poderia estar no fundo do poço lá, numa escuridão, né, numa vida totalmente promíscua, sem a presença de Deus, mas Deus foi ao teu encontro, né? Sim, sim. Na verdade, Deus ele é lindo, né? Porque um dia, num ato de... nesse dia eu estava com uma angústia muito grande no meu coração, assim. Então, eu decidi dar uma volta lá pela rua de onde a gente morava. E, na verdade, eu já tinha recebido um convite, mas eu não me atentei muito. E aí, passei na frente dessa igreja e decidi entrar. E entrei lá, e lá eu recebi uma palavra de Deus, porque aquela mulher, ela não me conhecia. Sim. Né? Nessa época... ela ainda nem era, quem estava cuidando lá era o esposo dela. Mas, assim, eu nunca tinha visto aquela mulher. E eu entrei toda me tremendo, assim, sentei lá no fundo, né? E ela disse assim, olha, Deus tem uma palavra para a tua vida. E Deus mandou eu te dizer, e foi falando aquilo que Deus tinha falado dela. E eu me derramei, chorei. Sim. E assim, inclusive foi lá, nesse mesmo dia, que eu recebi uma palavra que eu ia casar com o Val, né? Ela falou assim, olha, Deus mandou eu te dizer que tu não se preocupe, não. Que ele está cuidando e que tu vai casar, sim, com essa pessoa que você tanto ama. Porque Deus tem planos, projetos, propósitos, e ela ministrou sobre a minha vida ali. Então, foi ali que eu costumo dizer que nasceu uma chama, né, de algo ali por Jesus, porque até então eu ainda não tinha conhecido esse Jesus. Sim, então seu contato com Jesus antes, na sua infância ou nessa fase, você não teve? Nunca tinha ido na igreja? Como que foi essa questão espiritual? Passei por um processo. Quando eu conheci o pastor Val, né, na época com 17 anos e eu com 19, eu tenho toda uma história. A minha família, ela tem uma origem na Umbanda. Ah, tá. Né? Mas eu me recordo vagamente de algumas coisas assim, e depois eu até perguntei para minha mãe o que foi que aconteceu. Porque assim, um dia, depois que nós já estávamos morando junto lá na casa, né, eu e ele, uma noite depois, como ele mesmo diz, uma noite romântica, ele sai para tomar um copo d'água e volta. Eu falo para ele assim, vocês não vão ficar juntos porque vocês são de linhagem diferente. Né? Eu não gosto de vocês não vão ficar juntos. Quem falou isso? Então, segundo ele, eu estava com uma entidade espiritual. Né? Tá. Porque nem a minha manifestou ali, né? Sim. E aí, depois que eu recobro, né, os meus sentidos e tudo, eu peço para ele me levar numa igreja. Sim. Eu falei, me leva numa igreja. E na época, em 96 ou era 95,
Você queria expulsar um demônio, você levava aonde? Na Igreja Universal. Né? E ele me levou numa igreja, no dia de sexta-feira, aquele Vale do Sal ali, e eu manifestei alguns demônios lá. O fato é, depois eu perguntei para minha mãe, durante a minha vida inteira, você já tinha me visto assim? Ela falou assim, não. E aí eu até brinco, né? Falo pro Val que Deus permitiu eu passar por aquilo para levar ele para a igreja, porque foi nesse dia que ele entregou a vida dele para Jesus. Sim. Ele me levou para a igreja, ele ouviu uma voz que disse a ele que ele seria pastor. Ele vai lá na frente, aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, e eu não. Ele foi lá e ele decidiu. Então foi dali. Ele, né, se batizou, ficou um tempo lá. Na Universal? Na Universal. Sim. E eu não queria. Falei, entendi. não, esse negócio aí de ser crente não é para mim. Então eu falo assim que eu fui, né, o instrumento que Deus permitiu o diabo usar para que ele fosse para a igreja, né? A gente brinca. Mas foi algo assim transformador na vida do Val. Foi ali que ele teve, né, a experiência. Então nós íamos algumas vezes, ele bem mais, eu quase nada. E depois nós nos separamos. Foi aí que a gente mudou para um bairro que e não ele tinha. continuou na fé dele ou não, nesse período? Então, depois desse dia, passou algum tempo, nós mudamos para uma localidade que não tinha a igreja lá. Sim. E aí a gente não ia. E foi quando começou as brigas e várias coisas, e aí separamos. Tá. Então, eu não tinha tido ainda essa experiência com Jesus. E nesse dia que eu entrei naquela igreja, eu senti algo diferente, né? Eu senti, assim, um chamar de Deus para minha vida mesmo, um cuidado ali. E aí eu fui orar, fui buscar, e eu sempre falo assim, eu fiquei pouco tempo lá nesse lugar, mas eu busquei Deus numa intensidade que você não tem noção. E tudo, a maioria das coisas que eu vivo hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, eu orei por isso naquele dia, naquele lugar. Né? Dessa restauração de família, nessa cura, porque eu falo que eu era uma menina de 7 anos, presa num corpo de uma mulher que sofreu muito. Sim. Então, eu ainda estava com aquela menina internalizada dentro de mim. Verdade. Enquanto eu não passei por um processo de cura na minha vida, para me libertar daquilo lá de trás, eu vivi muita coisa ruim. Então, eu Porque, olhava... na verdade, você escolhia também, né? Pelas suas percepções, pela sua experiência, você atraía as coisas ruins, né? Como você falou, você parecia que era meio suicida, queria fazer tudo intensamente, se era bebia demais para cair, essas coisas, entendeu? Exatamente. Né? Então, atraía isso, né? E, na verdade, hoje eu falo, tudo que eu queria era ser amada. Sim. Eu estava em busca de alguém que me amasse. E o Val de um fez cuidado. isso de uma certa forma, né? Então, por isso que você se apegou tanto a ele, porque você não teve isso antes. Não. Então, com ele, você teve, né? Exatamente. E aí foi quando você se viu ali naquela separação e teve que buscar ajuda. Foi, e que bom que você foi na ajuda de quem podia realmente ajudar. Exatamente. E aí, quando eu falo que eu tinha vergonha do meu passado, é porque nesse período dessa separação, eu engravidei, eu tive mais 2 filhos. Né? Tá. E então, quando Deus faz a reviravolta depois de 5 anos e Deus fala assim, vai lá, pede ela em casamento e tudo, e o Val volta, e eu falo, tá, mas eu nem queria mais, mas beleza, vamos lá, porque Deus, assim, mesmo afastada das coisas de Deus, eu sempre me pegava lembrando das promessas que Deus havia feito para mim. Sim. Então, quando o Val chega e pede, e fala assim, olha, Deus mandou eu voltar para você. Mandou eu te pedir em casamento, te tratar como se você fosse a mulher. E antes desses 5 anos, desse pedido, ele não queria, no caso? Não, ele não queria. Você queria, ele não queria? Ele não queria. Eu vivia, vamos dizer assim, perturbando ele. Né? Daí eu ligava e eu falava, e nós? Ele falava, não existe nós. E eu ouvi muito isso, não existe nós, vai viver tua vida, e essas coisas, né? E aí Deus faz toda uma reviravolta, né? E eu lembro que quando eu compartilhei, quando a pastora orou por mim e falou que Deus havia dito que eu ia casar com ele, Sim. Eu fiquei muito feliz. E eu liguei para ele. Para compartilhar, né? Pra compartilhar. Claro. Eu falei, cara, tipo assim, Deus olha aí, falou, eu recebi Deus uma falou. palavra, porque falava, ele é um menino crente, ele vai entender, né? Sim, sim. E ele perguntou por quanto que eu tinha pagado a profecia, né? Que a profecia era comprada. Meu Falou Deus. que não tinha possibilidade nenhuma, todas essas coisas.
E aí... Isso te deixou baqueada, não deixou? Ah, minha irmã. E aí eu não fui pra carne, não, fui pro osso. Porque nova convertido, né? Escuta Pois é. um balde de água fria, né? Joga ali, tipo assim, eu falo, como assim? E aí eu fui na casa da pastora e ela disse assim, esse moleque não se governa. Deus vai trazer ele pra cá e ele vai Glória a casar com Deus. você, porque ele nem sabe, mas já tá no coração dele. É ele que não sabe. E vai viver a sua vida na presença de Deus, não sei o quê, me falou umas coisas lá e tal. E aí, passou, né? Os 5 anos se passaram e um belo dia o Val E volta. você, esses 5 anos, estava na presença? Não, Ah, não estava? não. Só Eu fiquei ele? um período na igreja, ele tava. Ah, tá. Eu fiquei um período na igreja e depois, por conta das lutas do dia a Sim, dia, muita acabou coisa acontecia, desanimando, eu né? acabei saindo, esmureci na fé e voltei pra minha vida de bar. E eu tava, assim, a gente brinca que eu era transparente, tão magra que eu era, né? Que eu Oh, meu bebia Deus. todos os Sim. dias. Eu tava quase uma alcoólatra, vamos dizer assim. Que a minha vida era beber. Os meus filhos, um na casa da minha mãe, outro na casa da minha sogra, estavam jogados, né? Essa era a minha realidade. E o Val chega, pede pra casar comigo, e ele até brinca, né? Que ele fala, que ele disse que o mesmo demônio que falou naquela época lá, né? Que a gente não ia ficar junto, era o mesmo que estava nesse dia que ele perguntou pra mim assim, né? Que ele falou assim, ó, Deus mandou eu voltar pra ti. E aí eu falei pra ele, mas eu acho que eu nem quero mais. Porque o gatilho veio. Falei assim, como assim? Peraí, eu não era senha 1001? Nunca ia chegar a minha vez? Não estava no coração dele, a Pois profecia não era é. comprada. Então vem tudo à tona, né? Eu Aham. falei, agora é minha vez também de dar a volta por cima. Peraí que eu vou esfregar na cara dele. Tá pensando que ele é o quê? A última Coca-Cola do Oh, deserto? meu Deus. É verdade. E esses processos. E aí, assim, mas eu fui orar. E realmente, naquele dia, eu dobrei meu joelho e ele falou assim, olha, você vai pra casa, você pensa, se você disser sim, ok, se você disser não, eu tô liberado também da promessa que eu Ele fiz pra disse, Deus. ele falou pra você que Deus falou com ele? Sim, É mesmo? ele falou que ele estava numa crise em Manaus, Aham. uma crise de fé, questionando Deus por algumas coisas, e Deus falou pra ele, falou assim, então, tu lembra da senha 1001? Aí ele falou assim, vixe, Deus, eu lembro. Essa senha é problema, ó. Essa é a senha da Cida. Ele falou, exatamente. Deus fez Então, ele lembrar. Olha isso. como que Deus é maravilhoso, né? E ele disse que Deus falou pra ele, você volte pra Porto Velho, peça ela em casamento, que eu tenho uma grande obra de restauração na vida de vocês. E foi o que ele fez. E ele veio, e eu lá, né? Falei, ixi, acho que eu não quero mais, não. E aí fui orar, realmente, porque eu falei assim, Deus, eu não quero ir naquilo que é de mim mesmo, porque a minha Sim. vontade era dizer não. Mas o Senhor, um dia o Senhor falou que o Senhor ia fazer uma... Desculpa. Amém. Fica tranquilo. Sabemos que relembrar os milagres que Deus fez nos deixa emocionado. Então eu lembrei da palavra que Sim. Deus me deu na igreja. Eu falei, Deus, foi o Senhor que disse Glória a Deus. que um dia o Senhor ia fazer um projeto de restauração na minha vida. Embora eu esteja aqui desacreditado de tudo, Sim. vivendo longe da tua presença, mas a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, Sim. e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o meu versículo preferido era, tudo é possível que crê. Glória a Deus. Então, naquele dia, eu me apeguei naquele versículo e eu fui orar. E Deus falou assim, você tem o livre-arbítrio de decidir, mas eu tenho uma obra na tua vida. E eu voltei e eu falei pro Val, eu aceito casar com você. Não sei como é que vai ser isso. São 5 anos. Tem toda uma história. Eu tenho filhos, né, que eu tive depois dessa separação. Então eu sei que não vai ser fácil. Mas eu estou disposta a pagar o preço, porque eu sei o que Deus falou comigo. E como eu sempre falo, o propósito é maior do que nós. Dizia a respeito à nossa descendência Sim. e as pessoas que Deus colocaria diante de nós. Então, foi todo um projeto que Deus fez. E aí eu tive que passar
pelo processo da cura em vários sentidos. Catar todos os caquinhos, né, da minha vida, juntar todas as peças. E como que foi quando vocês voltaram, assim? Foi algo maravilhoso? Ou teve ainda seus percalços? Teve os seus alinhamentos? Como é que foi a convivência com o pastor Val? Não, o Val, ele é um menino muito crente. Glória a Deus. Porém, a gente sempre compartilha assim, não vou dizer que não tinha um bem-querer, um gostar. Tinha, que a gente sempre se gostou, né? Eu não tinha nada contra a pessoa dele. Mas, assim, não tinha amor. Não tinha outras coisas, né? Então, foi passar por um processo de restauração mesmo. Sim. Não tinha essa coisa assim, não, eu voltei porque eu te amo. Não, nós voltamos porque nós obedecemos a voz de Deus mesmo. O propósito de Deus ali, né? E é claro que no caminho Deus restaurou. Mas a gente teve demorou quanto tempo, assim, as nossas dificuldades. Assim, essa restauração que vocês sentiram realmente o amor um pelo outro, assim, demorou quanto tempo, Então, pastora? eu acho que todo o processo que nós passamos, acho que foi assim, depois que nós nos casamos, do dia do sim na igreja, acho que um ano, praticamente um ano, quase 2, porque tinha coisas que precisavam ser curadas mesmo, né? Entender quem nós éramos. E eu era muito difícil, eu era uma pessoa muito complicada, principalmente por causa dos traumas. O Val era um menino que não conheceu o pai dele. Também tinha os traumas dele, Ele também tinha as dificuldades dele. Então, ele falava assim, Deus, eu não sei ser marido, eu não sei ser pai, porque eu nem conheci meu pai. Verdade. Então, fomos passar por um processo de cura. Mas Deus sempre dava uma palavra que Deus tinha algo para fazer nas nossas vidas, né? Mas vocês chegavam a, assim, ter essa conversa, esse diálogo? A senhora começou a se abrir para ele? Ou demorou esse processo de você se abrir, falar os temores, todos os receios? Porque, assim, a conversa, ela cura, né? Sim. A conversa, na verdade, o Val fala que eu fui o laboratório dele, né? Hoje ele é terapeuta de casais. Então, ele ouve muito. Ele tem a expertise hoje na área mesmo. Porque eu fui o laboratório dele, né? E aprender também a abrir o coração. Porque, assim, tinha coisa que eu não falava. Né? Eu era muito retraída, muito fechada. Então, eu sempre digo, Antônia, que eu tive um gatilho alguns anos atrás, ministrando uma clínica do Amor Redentor. Essa imagem ela é muito forte na minha cabeça, que eu nunca tinha visto. E hoje eu sei por quê. Toda a totalidade do estupro que eu sofri, aquilo estava lá, guardado. Mas essa imagem que eu vou compartilhar agora, eu ainda não tinha visto. Que é a imagem desse homem tapando a minha boca. Dizendo, não grita, cala a boca. E ele apertava o meu rosto com uma força, assim, era uma mão muito grande. Eu sou franzina até hoje. Né? Você imagina uma criança de 7 anos. E eu digo que ele tapou meu pedido de socorro. Então, esse grito de socorro ficou dentro de mim muitos anos. Então, quando eu tinha algo, me travava. Eu não conseguia falar. Então, essa era a maior dificuldade que eu tinha com o Val. Porque o Val, ele era muito do ouvir, do perguntar. Sim. Mas até quando eu estava disposta a falar, tinha coisa que ele me perguntava e eu travava. E não era porque eu não queria compartilhar, é porque eu não conseguia falar. Então, às vezes, dentro do relacionamento tem... Sabe aquela coisa assim? Tu não vai falar nada? Por que tu não fala? Só chora. Né? Muitas vezes tem casais que não se entendem por conta disso. Então, eu passei isso no meu casamento. E o Val falava para mim assim, mas tu não vai falar? E hoje eu entendo. Falar como? Se aquele grito, aquele pedido de socorro, aquela coisa estava presa dentro de mim. Sim. Hoje eu já falo com mais facilidade, mas eu tinha essa dificuldade. Então, passamos por muita coisa e o que eu posso te dizer é, hoje nós somos um referencial na área de família, de tudo o que Deus fez na nossa vida enquanto casal, enquanto família. Eu sou uma mãe curada, porque eu consegui entender que eu sou mãe. Eu não sou só mãe dos meus filhos biológicos, eu tenho os meus filhos espirituais, tenho os filhos que Deus coloca na minha porta que eu nem peço, que é os filhos do coração, para trabalhar na vida deles. Esse é o nosso ministério. Fui curada na minha autoimagem. Eu te falei que eu era uma mulher improvável. E eu me achava assim, porque eu não tinha uma identidade curada no meu Deus. Sou uma esposa muito amada, muito cuidada. Meu marido é um homem, ele se tornou aquele
homem que eu sonhei, que um dia eu pedi para Deus. Glória a Deus. Um pai de excelência, um avô excepcional e um pastor inigualável. Então, assim, de fato, houve um processo de restauração na minha vida. Toda a vergonha dos filhos que eu tinha. Hoje, os meus filhos, todo mundo tem um vínculo, participa das coisas da família. Os filhos que eu dei, eu busquei de volta. Glória Hoje a está Deus. todo mundo no seio da família. São filhos abençoados, graças a Deus. Graças a Deus. Porque Deus tinha um projeto no todo. Sim, é verdade. A gente vai ter que ir para um intervalo rapidinho, a gente já retorna novamente, viu? Aguenta aí, gente. Não vai embora. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo. Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama. Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade. Olá, mulheres de Porto Velho e região. Sou pastora Francisca, vim de São Paulo para realizar um seminário de cura interior e libertação. Você, mulher que tem passado por depressão, ansiedade, algumas síndromes na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar e quero fazer esse convite todo especial. Você não pode perder. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Vai ser realizado dia 12 de abril e nós temos a honra e todo o prazer de receber você conosco nesse dia onde Deus vai marcar a sua história. O telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, está passando aqui na telinha. Então não fique de fora, faça logo a sua inscrição, porque olha, tem muitas mulheres que já estão se inscrevendo. Segura tua vaga, segura tua bênção, porque vai ser como divisor de água para a sua vida e Deus vai te abençoar. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Glória a Deus, voltamos. Vamos continuar esse bate-papo, a gente tem poucos minutos e nós não podemos perder nada. Vamos lá continuar a conversa com a pastora Cida, compartilhando o seu testemunho. E que testemunho, viu? Né, pastora Cida? Sim. Que algo extraordinário que Deus fez na sua vida, né? Então, hoje vocês cuidam de casais, né? Aquilo que era a sua maior dor, hoje é o seu maior testemunho. Hoje Sim. você influencia junto com o seu esposo. Exatamente. Né? Para a vida serem resgatada. Meu Deus, isso é extraordinário. A senhora pegou a sua dor, né? Se curou e hoje você cuida de pessoas. Cuidamos de pessoas. Que extraordinário, pastora. É isso que é mais gratificante, assim, eu falo para Deus assim, meu Deus, usar como ferramenta, né? Sim. Tudo que nós passamos e assim, tem gente que fala assim, não, isso aqui não tem mais jeito. Eu falo, tem sim. Meu Deus, como tem, nós não podemos, né como cristão, falar isso.
a gente também tem essa questão da dinâmica, né? Muitos casais se dão, trazem filhos de outros relacionamentos. Sim. Lá na minha casa não existe os teus filhos e os nossos filhos, os meus filhos. Ah, sim. São os filhos da nossa aliança. E por incrível que É pareça, mesmo, pastora, que o Val, bênção. que foi o canal da restauração com os meus filhos biológicos, que tem uma admiração por ele como pai diferenciada. Eu digo que eles se dão até melhor com o Val do que comigo, que fui quem gerei. Aham. Pela admiração e por entender que ele foi um instrumento da graça. Sim. Ele é algo assim, sabe, da graça de Deus mesmo. Então, tem casal que ele chega com essa dificuldade, fala assim, mas o filho do fulano, ou a filha da ciclana, ou ambos, né? E aí há um conflito, né? Sim. Muitos casais que já tiveram filhos de outros relacionamentos têm um conflito. Tem, sempre E tem. assim, e você compartilhando sobre essa questão, que não tem essa questão dentro do lado de vocês, que vocês conseguiram administrar, Sim. isso é um testemunho para quem possa escutar aí, que está passando por essa dificuldade na sua casa, Exatamente. né? De poder se entender, não, é teu filho, cuida do teu filho, é meu filho, né? Não é assim. Se vocês estão Exatamente. juntos, vamos tentar entrar em Exatamente. acordo, né? E para que ambos tenham a comunhão, a paz, a tranquilidade dentro do lar. Exatamente. Né? Saber entender. É os filhos da aliança. Sim, filhos Né? da aliança, essa palavra é muito forte. Os filhos da aliança. Então, Deus fez toda essa obra, né, de restauração do todo na nossa vida enquanto casal e enquanto família. Então, assim, para tu ter uma ideia, um almoço de família na minha casa é 22 pessoas. Eita! É um os bocadinho, filhos, hein? né, os genros, Sim, os netos, os netos. né, junta tudo. E é muito prazeroso. Então, assim, nós somos muito família e tudo que a gente faz é voltado para a família. Então, nós temos a clínica do casamento, onde a gente trabalha com internação, né? Porque, assim, tem casais que precisam sair do ambiente que está tóxico Sim. ali. E aí, às vezes, a gente entende. E aí, tira 3 dias, vai lá na clínica do casamento, Nossa, fica, que tipo, uma legal. sexta, um sábado, volta domingo. É muito legal de ver os casais, depois que passam por ali, dessa Sim. questão da aproximação, né? A gente tem todo um aparato, é bem legal. A clínica do casamento tem 7 suítes, toda climatizada. Nós temos uma piscina bem grande. Tem um barracão lá muito gostoso para estender a rede, onde acontece toda a terapia ali, o Val, ele... É um ambiente né? propício ali, né, para os casais, né? Que às vezes eles não têm esse tempo sozinhos, né? Tem Exatamente. casais que sofrem por não ter esse tempo sozinho, né? Exatamente. Então isso é muito importante. A gente brinca que, geralmente, os casais que se internam lá, tem uns que saem de lá já, né, meses depois para a maternidade, porque engravidam naquele período. Tá, glória! Porque Bênção de tem Deus. um tempo junto, tem Sim. casal, eles não sentam para conversar, eles sentam para brigar. É, Né? E lá é um tempo de conversar, de botar os verdade. pensamentos em dias, né? Então, assim, mas é muito gratificante ver o que Deus faz, sabe, assim, na vida de tantas famílias. e eu gostaria de que a senhora compartilhasse um pouquinho sobre o café terapêutico das pastoras, né? Que é algo que eu participei, onde eu conheci a senhora lá. Então, assim, eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho como que funciona. Então, o café terapêutico foi um projeto que Deus colocou no meu coração há muitos anos atrás, né? Eu acredito que lá em 2019, eu já tinha essa necessidade. Quero mandar até um abraço aqui para o meu amigo, né, o pastor Luiz Vidal, que foi quem Pode me deu falar. esse start, Sim. assim, desse cuidado comigo, né? Que aí a gente passa para as outras mulheres. Então, em 2022, 2023, ele tomou uma forma, né? Eu sentei com algumas pastoras, porque eu não queria que ficasse só em mim. Então, eu trouxe essas pastoras para perto de mim e ali a gente já tomava café, né? Várias vezes. Era ali. da sua igreja ou era de outras Não, igrejas? eram de outras igrejas, Ah, sim. né? De outros ministérios. Tipo, a pastora Keila do Ministério Multiplicar. Isso, pastora Keila, A um abraço. pastora Josélia, né? Da igreja Shekinah. Aham. Tinha conosco a pastora Simone, né? Que eu também quis trazer para perto de Tabernáculo? nós. Do Tabernáculo? Não, ela é da Igreja da Paz. Ah, tá. E a pastora Juliana, né? Que é lá da Church, fica na Zona Leste, a igreja dela. Ela foi quem fez todo o grupo, fez todo um trabalho. Ah, sim. Então, a gente sempre conversava algumas coisas, né? E aí, ficamos, bora fazer, fomos protelando, até que saiu, em 2023. E foi muito legal, né? Convidamos as pastoras da cidade e deu bastante mulher nesse dia.
Tava a apóstola Jô, bastante gente lá, inclusive a pastora Jane, né? Eu tive o privilégio de tê-la conosco ali no início. E foi muito bom. E aí, assim, hoje, à frente do café, está eu e a pastora Keila. As demais pastoras saíram, né? E ficou ali em nós. Então, nós que organizamos, a logística fica por conta de cada igreja que recebe. A gente tem um cronograma anual. E é engraçado que quando a gente lança lá, de janeiro a dezembro... Tem igrejas para poder receber. Já, É mesmo? Tem igreja que ela fica na vaga esperando, porque às vezes a data que ela queria alguém já pegou. Então é algo assim que Deus tem trabalhado. Surpreendente, né, o que Deus tem feito. E o café, ele foi um presente de Deus na minha vida, assim, né? Na vida da pastora Keila. E eu louvo a Deus pela vida da Keila, né? Que tem Uma benção, pastora me auxiliado, assim, muito. E eu digo que ela é ligada no 250, né? Então eu peço para ela fazer algumas coisas, ela vai lá e desenrola. E o café, uma vez eu ouvi uma frase, né? Ouvi alguém falar. Isso aí é só uma labaredinha, já vai acabar. E aí tá aí o café. Meu Deus, a gente escuta tanto isso quando começa alguma coisa, né, pastora? E assim, Que isso triste. aí é o Clube da Luluzinha, não vai demorar muitos dias, não. E a gente quer comemorar o aniversário, né, de 2 anos do café. 2 anos já, pastora? vai 2 pra- anos de programa também, olha aí. Vai para 2 anos. E eu estou muito feliz com tudo Glória a que Deus. você teve a oportunidade de participar. Você Sim, vê o que acontece ali. vários, e é maravilhoso. Só que além do café ali, Aham. tem o depois do café, tem as mulheres mandando mensagem no privado, Ah, né? sim. Tipo a pastora Giane, nós oramos por ela, né? Fizemos um clamor quando ela passou pelo processo do câncer. Pastora Maria e outras e tantas outras. Então a gente vai tratando de algumas coisas no privado que as pessoas não têm nem noção. É verdade. De E hoje não é só pastoras, né? Não. Hoje é aberto para todas pra as mulheres, todas as né? mulheres. E realmente essa necessidade que acredito que a senhora teve, né? Na Sim. época que a senhora teve que Deus lhe deu o projeto, é realmente que pastoras com quem que vai compartilhar, né? Tipo assim, todo Exatamente. mundo vem até as pastoras para poder conversar. E as pastoras com quem que vão conversar, né? Então realmente tem que ter um momento para as pastoras para Exatamente. poderem também se abrir, compartilharem, porque às vezes tem pastoras machucadas também, né, pastora? Muita. Pastoras machucadas e precisam de curas, porque a gente é ser humano, né? A gente passa por dificuldades, situações difíceis, que às vezes vai ficando lá, escondidinha aquela dor e a gente precisa de ajuda, né? Exatamente. E a gente precisa compartilhar, ou às vezes no café tem as pastoras que vão lá ministrar, compartilham essa história e já fala com você e ali já acontece a cura, né? É um momento de cura ali, eu vejo. Exatamente. Né? É um momento de cura. É né? tudo preparado, né, especificamente para cada mulher que adentra aquele lugar. E assim, então eu estou muito feliz com o que eu tenho visto, né? Deus é maravilhoso e Deus tem feito isso na nossa vida. Para tu ter uma ideia, tem pastoras que me ligam no privado. Ó, eu recebi a ligação de uma pastora que ela falou para mim que aquele dia a última porta que ela ia bater era o meu WhatsApp, né? Ela falou assim, ó, eu vou te ligar, esse aqui é o último grito de socorro. Ela havia pensado até em suicídio. Sério, Entende? pastora? Sim. Meu E Deus. ali nós podemos fazer um trabalho, uma mesa da cura Sim. com ela e graças a Deus ela está bem, né? E tantas outras. É porque o tempo é curto, a gente não tem nem como falar, mas eu recebo ligações assim bem preocupantes. Então a gente não atua só ali, né? Tem o depois do café, tem aquela visita especial Sim. de uma necessidade. Então a gente vai fazendo alguns trabalhos terapêuticos mesmo, graças a Deus, sabe? E aí eu oro, eu falo, Deus levanta outras mulheres, porque só eu não dou conta não, A Jesus. gente não consegue sozinho, É né? Tem que ter muita. ajuda, é verdade. Então, mas graças a Deus a gente hoje já tem um corpo mais... Tem a pastora Andréia, né? Pastora Sim. Andréia Albuquerque. Tem Pastor André, obrigado pela presença aqui no estúdio, viu? que ora, intercede. Felipe também. É a minha equipe, né? Sim, a equipe Então, da eu sou pastora. muito feliz assim. por isso. E tantas outras, né? Que tem essa consciência da ajuda. Para quem eu posso ligar e falar É assim, verdade. vamos lá comigo? O que você pode fazer? Não, eu posso, então vai lá, amiga. Então, a gente tem um trabalho E no vocês todo. abrem para todas as pastoras que quiserem participar? Como que Todas. funciona? Porque Então- vai que esteja um pastor escutando a gente aqui, né? E queira participar desse projeto, Não, né? o café É aberto para todas, é aberta né? para todas as que quiserem, né? Todas as que quiserem.
Todas são bem-vindas. Como que funciona? Como durante o mês, qual é o dia que vocês fazem? Como que funciona a agenda? Tá. O nosso café, ele funciona no 4º sábado de cada mês. Ah, tá, né? 4º sábado. No 4º sábado. A igreja que pegou lá no 4º sábado vai acontecer Tem a data. as redes sociais Tem. Do café terapêutico? E como é que tá as redes sociais? Então, aquela que está mexendo lá, né? Na verdade, falta colocar lá o cronograma. Esse sim. mês, agora de amanhã. Não. Sábado. Dia 29. 29. Na igreja da pastora Érica. Na Ah, sim. Batista do Porto, né? Igreja da pastora Érica. A partir das 8h30. Está iniciando o café lá. E a gente inicia com o café, a oração. E depois vai para a programação, que é o louvor e a palavra, né? Então, vai ser na igreja da pastora Érica. Vai ser bênção, né? Ela bem espertinha, antes do ano acabar, ela falou, a minha data é essa, já bota aí, já estava precavida para a data dela. Mês de outubro na igreja Então, da Keila. a Igreja Batista do Porto, viu? Exatamente. Sábado, dia 29, tá? Então, convidados aí, quem estiver escutando o programa. Exatamente. A partir das 8h30, o café vai estar lá e vai ser uma bênção. Então, o café, ele é um café que cura, é um café que traz restauração também. Por isso que a gente colocou café terapêutico, porque realmente é uma terapia. Aquele dia preparado para aquelas mulheres que vão adentrar aquele lugar. Sim. Não é feito de qualquer forma, ele é orado, pensado, conversado. A gente dialoga com quem vai receber o café. Sim. Né? É tudo... Tem toda uma estrutura, né? Uma organização. Exatamente. E Deus está, assim, soprando de uma forma sobrenatural. Graças a Deus. Né? Então, eu agradeço muito ao meu amigo Luiz Vidal por ter me dado essa oportunidade de ter tido esse olhar para comigo, Sim. como esposa de pastor, né? De olhar e ver a minha rotina e falar assim, ei, peraí, que uma hora tu vai ter um piripaque aí, vai acontecer alguma coisa. E que eu não me atentava para isso, Sim. né? E as pessoas, às vezes, olham para nós como esposas de pastor, porque mulher de pastor tem que limpar a igreja, tem que abrir a igreja, tem que receber os irmãos, tem que estar com sorriso no rosto. E tem dia que a gente não está bem, É verdade. né? Tem dia que a gente não quer sorrir, tem dia que a gente não está tão disponível assim, por conta de toda uma carga, né, do dia, da semana, do mês, tem a tal da TPM, tem os filhos, é muita coisa. E é o que eu diga, né? Mãe de 9 filhos, Meu Deus. é o que eu diga. E eu entendi assim que eu falo assim, e o café, ele me traz uma alegria. O meu esposo, ele fala assim, a Cida nem dorme no dia do café. Um dia antes ela fica, porque eu fico mesmo, eu já fico assim, meu Deus, o café, como é que vai ser? E eu não sei se você observou, mas a gente tem uma placa escrito café de 1 metro, né? Escrito café bem grande. Eu até mandei pintar agora. Aquele ministério de carregar aquelas placas é da Gabi, que eu falo para ela que ela que carrega. E para onde a gente vai, a gente leva aquela placa. E eu falo para ele fala, meu ministério é carregar a placa do café. Porque é bacana e as mulheres gostam, né? Que bênção, né? É para Graças ter a Deus. como é que eu vou dizer, um incentivo a mais. Não se verdade. preocupar com a decoração. Verdade. Para a gente finalizar, pastora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, especialmente, né? Finalizando esse mês especial, né? Comemorado o Dia Internacional das Mulheres, e nós, né? Com essa sua história tão linda, né? Tão tremenda de superação e de fé, né, que foi a sua cura interior, e hoje você ajuda outras mulheres a ser curadas. Então, assim, você deixa uma mensagem final para as mulheres. Amém. Agradecer de novo, né, pelo privilégio de estar aqui e dizer para cada mulher que elas são especiais. Você tem uma identidade, né? Quando eu consegui entender que eu tinha uma identidade em Deus, quem eu era, quem eu sou, quem eu podia ser, além do que as pessoas falavam, porque muita gente olhava para mim e falava, essa daí não tem jeito, é uma improvável, não vai chegar a lugar nenhum. O Deus que eu sirvo fez infinitamente mais. Né? Hoje eu sei quem eu sou, eu me encontrei, eu tenho um chamado na minha vida, e é isso que me faz levantar da cama todos os dias, é saber que eu posso ser alguém que pode ajudar outras mulheres. Então, para você, que você possa internalizar que você é filha do Deus Altíssimo, que você tem um pai que cuida de você em todos os sentidos. E não leve ao pé da letra aquilo que as pessoas falam ou pensam de você, porque há um Deus que sabe quem você é, para que Ele te criou, por que Ele te formou, porque a palavra de Deus diz que Ele nos conhece ainda uniforme no ventre da nossa mãe. Então, Ele é o nosso pai, é o nosso cuidador, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Agora, nós temos duas possibilidades. Ou ficar lambendo as feridas, ou nos apegar naquilo que é o negativo, como eu fiz durante muitos anos, ou se posicionar e dizer, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Glória a Eu Deus. sou filha do Isso rei, eu faço parte da realeza, eu tenho um banquete à minha disposição. E pegar essas coisas e ir fazer além. Eu sempre costumo dizer que antes de eu terminar o meu ensino médio, eu não tinha noção. Eu ficava assim, o dia que eu terminei. Fui para a faculdade. Cheguei lá, passei por algumas fases assim, graças a Deus deu tudo certo, porque assim, eu entrei sabendo quem eu era, o que eu estava ali, eu cursei psicologia, né? Que Não bacana. terminei, eu não concluí, mas eu fiz ainda, né, o terceiro período de psicologia. Mas assim, todo mundo fala assim, mas tu já tá velha, tu não sabe mexer em tecnologia, Meu os jovens. Deus. E assim, o povo que estava lá se apresentava assim, eu tenho 18 anos, saí do Major, terminei o ensino médio agora e estou aqui. Eu tenho 18 anos, só não sei de onde e estou aqui. Eu falei, olha, não tenho mais 18 anos, já tenho 50 anos. Não estudei no Major, mas também terminei o ensino médio agora e eu estou aqui. Para quê? Para aprender. Sim. Né? Então, eu entendi que eu tinha um valor. E eu, assim, a minha sala foi uma sala fenomenal, meus professores, então eu louvo a Deus pela amizade que eu fiz ali, por ter tido a oportunidade também de falar de Jesus naquele lugar para algumas pessoas que ainda estão lá. E saber quem a gente é nos liberta. Verdade. Independente do que as pessoas falem. É verdade. Sabe? Nos liberta. Você é isso, você é aquilo. Não, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Sim. Então, para você, mulher, que você possa se sentir especial, amada, não aceite menos do que isso. Você é filha do rei, você faz parte da realeza e tem um pai que te ama e cuida de você de uma forma excelente. Entenda isso. Independente do que as pessoas digam, do que o mundo diz, do que o diabo diz, há um Deus que cuida de você porque você é especial. Que lindo! Que mensagem maravilhosa, pastora. Meu Deus, que momento extraordinário, assim, que a gente sai com o coração alegre e feliz, sabe? Do Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas. Ah, se não fosse Ele nas nossas vidas, hein, pastora? O que seria de nós? Só Ele para fazer essas coisas extraordinárias, esses milagres, esses impossíveis, né? Porque para nós ou para os outros que Ele conheciam, poderiam falar, é uma improvável, é um impossível. Mas para Deus, Ele pega e coloca no lugar de honra. Esse é o nosso Deus. Ai, Deus Por isso é que vale a pena compartilhar do que Ele faz, das maravilhas que Ele faz, porque Ele merece ser adorado e louvado. As pessoas precisam conhecer as nossas histórias, verdade. precisam saber o Deus que nós servimos e a obra ainda que Ele faz, porque Ele ainda faz. As pessoas pensam que Deus não faz, mas Deus faz. E estamos aqui, a pastora Cida está aqui para compartilhar a sua história. E eu creio que assim como Ele fez, pastora, na sua vida, Ele vai fazer na sua vida, aí na sua casa, que você está nos assistindo, você que está acompanhando a nossa programação, que você possa ser alcançado. Eu profetizo na sua vida, que você venha ser impactado pelo poder de Deus e que Ele venha te encontrar e que Ele venha te curar, que Ele venha te sarar tuas feridas e que você venha ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Agradeço, pastora Cida, pela sua participação, seu testemunho, sua história de fé maravilhosa, né? E que Deus continue lhe usando, lhe Amém. levando ainda a alcançar muitas mulheres com a sua história, né? Esse projeto também que Deus lhe deu, que Deus aumente e prospere cada vez mais esse projeto, tá? Eu agradeço pelo convite, né? Quero mandar um abraço e um beijo especial pro meu esposo. Sim, fica Não à vontade. poderia sair daqui sem dizer que eu o amo e que ele é uma bênção na minha vida. Ele foi o maior presente, né, que eu ganhei de Deus, foi o Val na minha vida, em todos os sentidos. Nós somos pastores hoje, né, da Igreja Central, fica ali na Rua Uruguai, na Nova Porto Velho. Estamos lá há 4 meses. Estivemos por 17 anos na Catedral da Família, na Zona Leste de Porto Velho, e precisamos fazer uma transição, né? Fomos chamados para pastorear ali na Igreja Central e agora estamos lá. E o nosso ministério é esse, é trabalhar com casais e família e, assim, dizer que eu vou estar, né, no Curadas para Curar e Saradas para Servir. Verdade, Dia nós 12. estamos, nós tá passando aí o comercial, Exatamente. isso mesmo, nós estamos apoiando esse projeto, nós fazemos Glória a parte da Deus. diretoria desse Que projeto. bom, né? Eu sou uma das preletoras junto com a pastora Que Keila. bênção, glória Fiquei a muito Deus. feliz pelo convite. E sempre quando eu recebo um convite para falar de cura, eu falo assim, olha aí Deus trabalhando. Sim. Né? Então, assim, que
pega as dores que a gente já sentiu um dia na vida e a gente vai transformando em algo glorioso, porque Deus tem planos e propósitos. Amém. Então eu louvo a Deus pelo convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui. Achei até que não daria de vir, né, por alguns acontecimentos, mas aprove ao Senhor que deu certo, e muito obrigada pela sua vida. Eu louvo a Deus pelo teu programa. Amém. Né, eu tenho acompanhado as pastoras que passaram por aqui. E assim, eu digo que todo canal de comunicação que ele é para abençoar, a gente tem que orar, interceder e ajudar a divulgar, porque tudo que é bênção é bom. É isso mesmo. Então vamos finalizar por hoje. Olha, tenha um ótimo final de semana. Nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança no Cristal da Calama, Igreja Gota do Amor, Esperança da Comunidade. Olá, mulheres de Porto Velho e região. Sou pastora Francisca, vim de São Paulo para realizar um seminário de cura interior e libertação. Você, mulher que tem passado por depressão, ansiedade, algumas síndromes na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar e quero fazer esse convite todo especial. Você não pode perder. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Vai ser realizado dia 12 de abril e nós temos a honra e todo o prazer de receber você conosco nesse dia onde Deus vai marcar a sua história. O telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, está passando aqui na telinha. Então não fique de fora, faça logo a sua inscrição, porque, olha, tem muitas mulheres que já estão se inscrevendo. Segura a tua vaga, segura a tua bênção, porque vai ser como um divisor de água para a sua vida e Deus vai te abençoar. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe!